A paz de Deus, meus queridos irmãos, eu me chamo Daniela e hoje, com muita gratidão, eu venho gravar esse áudio para a honra e glória do nosso Deus. Finalmente eu posso relatar um testemunho com os feitos do Senhor na minha vida dentro deste deserto. Não cesso de glorificar o nome do Senhor e de edificá-lo, né, e exaltá-lo em tudo. Irmãos, primeiramente eu gostaria de pedir aos irmãos, quando tiver um tempinho, irmãos, ler, porque tem muito a ver com a nossa fé, com a nossa batalha nesse deserto e uma palavra que o Senhor confirmou o meu casamento, confirmou o meu relacionamento. Na época eu não entendi muito bem, mas após eu relatar os feitos, os acontecimentos, os irmãos vão entender o porquê que Deus me mandou essa palavra bem lá atrás e eu não consegui assimilar naquele momento o que estaria por vir. Mas em Mateus capítulo 14, lá no versículo 26, o Senhor fala sobre a parte, né, de Pedro, que Jesus anda sobre as águas. E Pedro, né, temos aqui no versículo 28, e respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, irmãos, Deus exaltou essa palavra e disse: Dai o passo pela fé. Ou seja, pisa e eu coloco o chão. Anda sobre as águas, confia. E assim eu começo a contar um pouquinho da minha história, né? O meu esposo se chama Marcel. Como eu disse, eu me chamo Daniela. Nós dois estamos juntos há 16 anos, né? Nós temos 2 filhos, um de 7 e um de 14. E nós temos a nossa filha, né? Que é a minha filha de um outro relacionamento da minha mocidade, que tem 22 anos. Então, praticamente ele entrou na minha vida, minha filha tinha 5 para 6 anos. E ele me ajudou aí a criá-la, né? Nesse período. Então a gente se conheceu, não tivemos muito tempo de namoro, né? Na época que nós nos conhecemos, eu já morava sozinha com a minha filha, então já tinha sentido essa necessidade de montar uma casa para mim, para ela, e sair de dentro da casa dos meus pais por motivos de muita aprovação também ali com o meu pai desde a minha infância. Então eu tomei essa decisão de morar sozinha com a minha filha e assim fiz, montei uma casinha, né, pequenininha e fui morar com ela. Então, quando eu conheci meu esposo, eu já tinha essa casa. E e aí pouco tempo, né, acabou que ele veio, né, ficar comigo, a gente começou a se relacionar e depois moramos juntos, depois nos casamos e aí estamos aí há 16 anos na batalha. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa, desde criança, assim, muito sofredora, né? Então, fui criada num lar muito humilde e desde cedo eu trabalho e sempre tive características em mim muito fortes, que posicionamento, coragem. Eu sempre me senti dotada de muita coragem, de querer resolver tudo, de querer tomar todas as questões e tomar frente e resolver. Pois bem, tudo que é exagerado, sem equilíbrio e sem entendimento, pode edificar, mas também pode destruir. Então, esses comportamentos desde a infância me fizeram, assim, me tornar uma mulher forte e resistente. Mas também me fizeram ficar cega, né, e soberba. E essa parte eu não enxergava esses defeitos em mim. Então, sempre quis minha independência, sempre trabalhei desde muito cedo e
com essas características de ser independente, de ser corajosa, de querer peitar todas as coisas, né? Conhecendo o meu esposo e já tendo a minha casa, muitas coisas a gente começou a ter atrito no nosso relacionamento porque eu não era nem um pouco submissa, né? Ele é filho de pais, né, casados, o meu sogro ele é nordestino, então ele tem uma personalidade bem forte. Então ele tinha uma concepção de casal que ele trouxe para dentro do nosso casamento que não funcionou nem um pouco, porque ele queria dominar o espaço de certa forma, exercer a função dele e eu não deixava, porque eu queria igualar a força com ele. Pois bem, irmãos, e dentro de tudo isso eu ainda me achava uma pessoa humilde. Eu, né, no meu pouco entendimento, eu me achava humilde ainda. Mas com algum tempo de relacionamento, meu esposo sempre bebeu, conheci ele bebendo, nós éramos novos, então eu achava isso natural. Com o passar do tempo, né, essas bebidas foram se intensificando e se tornou o principal motivo aí de todos os nossos desentendimentos. Infelizmente, a gente brigava muito por conta da bebida. Ele não voltava para casa quando recebia os pagamentos, ele voltava de madrugada. Enfim, assim, ele não tinha filtro, começava a beber, beber, beber. Então a gente brigou muito durante muitos anos, se ofendeu, nos separamos por diversas vezes. Assim, eu não tinha o menor entendimento de uma mulher casada, e assim, submissa, apesar de frequentar a igreja desde criança. Eu era de certa forma cega, então eu ia na igreja, ouvia a palavra, voltava para casa e não aplicava absolutamente nada, né? Às vezes apareciam algumas necessidades, algumas lutas, a gente chora, a gente ora, Deus pela sua infinita misericórdia sempre nos atende, mas a gente pouco pratica a palavra, né? Pouco eu praticava, pelo menos. Então, tolamente, assim, eu ofendia muito meu esposo, uma mulher muito rixosa. Eu humilhava, eu sempre falava que as coisas eram minhas, que o carro era meu, que ele era isso, que ele era aquilo. Então, assim, em função dele sempre estar bebendo, eu colocava sempre toda a culpa em cima dele, né? E eu me passava ali, me considerava certa, correta, porque eu trabalhava, porque eu já era responsável, porque, enfim, né? Eu falava coisas para ele de humilhação, eu não deixava ele exercer a função dele de homem, eu queria dominar tudo dentro de casa. Para os irmãos terem ideia, assim, até nossa corrida na parede eu passei porque eu pedi uma vez, ele não fazia, eu ia lá, né? Eu não queria esperar o tempo dele, eu queria que as coisas fossem no meu tempo, do meu jeito. Então eu ia lá e resolvia tudo. Se eu pedisse para ele uma vez e ele não fizesse, eu ia lá e resolvia do meu jeito, né? E assim nós passamos anos, eu tirando a posição do meu esposo de cabeça da casa. Muitas das vezes não deixava ele nem dirigir o carro, a forma que ele dirigia, corrigia. Irmãos, era um absurdo a forma que eu tratava meu esposo. E no final das contas, quando ele bebia e né, não voltava para casa, ali era o ápice para a gente se separar. Ele ia embora, passava um mês lá na casa da mãe dele e voltávamos. E passamos praticamente anos, né, dessa forma. Ele não serve a Deus, e foi algumas vezes comigo na igreja, mas a família dele é de Umbanda, é do Candomblé. E a minha família é toda evangélica e cristã. Então, assim, eu nunca deixei de ir para a igreja, mas não seguia corretamente. Não seguia corretamente. Estava com um pé lá, outro caso, eles dois fora e nenhum dentro, só ia quando precisava. Enfim, conforme os anos foram se passando, a gente vai amadurecendo, né? De certa forma, o Senhor foi endireitando as minhas veredas, foi me apertando, foi me modelando. Eu estando muitas vezes sem Ele em casa, o Senhor foi me modelando espiritualmente e eu fui ali me fortalecendo e firmando os pés na igreja. Mas quando se tratava de relacionamento de casamento, eu ainda não sabia me portar como uma esposa cristã.
Então, muitas das vezes, a questão que eu relatei para os irmãos lá atrás, de ser uma mulher independente, de ser uma mulher corajosa, que, né, resolve as coisas e tudo mais, eu, sem dosagem, sem equilíbrio, sem o discernimento de Deus, eu tolamente destruí a minha casa. Porque eu não deixava, eu tirava a autoridade do meu esposo em relação aos meus filhos. E eu não enxergava nada disso. Pois bem, os anos foram se passando, muito tempo, a gente teve uma separação aí muito duradoura, de quase 4 anos. Durante esse período eu fiquei firme na igreja e ele lá no mundão, bebendo, né? Assim, ele sempre me procurava, queria retorno, mas eu não retornava, não dava atenção, me fechava. Nunca procurei outro homem, outro relacionamento, né? Nessa separação. Então eu fiquei firme e ali o Senhor foi endireitando os meus pés nessa separação de quase 4 anos. E foi onde eu fiquei firme na igreja. O Senhor chamou a minha filha mais velha, né, nas águas do batismo. Então nós nos unimos ali na fé e ela muito me ajudou a cuidar dos irmãozinhos, né, porque eu sempre trabalhei muito, minha escala sempre foi muito puxada, trabalhar feriado, finais de semana. Então, minha filha muito me ajudou nesse período. O Senhor muito prosperou a minha jornada profissional. Então, eu cresci ali dentro da empresa, para a honra e glória do Senhor. Esse ano, eu completei 13 anos de empresa. É uma porta que o Senhor abriu para mim, mesmo estando no mundo, buscando a palavra ali desempregada. O Senhor mandou a palavra e cumpriu e cumpre até o dia de hoje. Eu estou empregada nessa empresa há 13 anos, construindo uma carreira, graças a Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor. O Senhor tomou caminhos lá dentro inesperados, né? E me colocou em posições inesperadas que talvez pela minha capacidade não teria chego, mas pelas mãos do Senhor e determinação eu cheguei dentro desse período. O Senhor preparou a nossa casa própria. Então, assim, irmãos, eu não cesso de glorificar, porque embora eu estava separada do meu esposo, o Senhor foi o meu pastor, o Senhor foi o meu ajudador e nada deixou faltar dentro da minha casa, nem para mim e nem para os meus filhos. Então, nessa a gente retomou novamente o casamento, dado um certo momento, né, dessa separação. A gente se reaproximou e retornamos. E novamente ali passavam 30, 40 dias, meu esposo já começava a beber novamente, já começava a passar período fora de casa, gastando, enfim. E aí nós tivemos aqui um episódio em casa onde foi muito desgastante, porque as crianças ficavam assustadas. Ele teve um ataque de falta de ar, misturou bebida com remédio, com um monte de coisa e caiu duro aqui. E eu no trabalho, e as crianças gritando, chorando, me ligando sozinhas. Eu tive que recorrer ao meu cunhado, recorrer à minha mãe para estar vindo aqui acudir ele, para que ele não morresse aqui no chão da nossa sala. Então, após esse episódio, eu decidi, né? Eu falei, vou me separar, não tem jeito. Ele foi pro hospital. E aí, não, dessa vez ele não foi, me engano. Eu peguei as coisas dele e falei, você não vai ficar mais em casa, não quero mais esse relacionamento, não dá para continuar assim. Levei ele para casa da mãe dele e deixei ele lá na porta da casa da mãe dele. Sempre foi assim, irmãos. Eu mandava ele embora, juntava as coisas dele, mandava ele embora e tinha que ser naquela hora, naquele momento. Eu não dava tempo nem dele procurar um lugar, sempre assim. Então, virei as costas, deixei ele lá na casa da mãe dele, virei as costas e vim embora. Quando chegou aqui, passado um período, eu recebi uma ligação. E nessa ligação, o rapaz me falava, olha, a gente está seguindo com o seu esposo para uma internação, ele nos ligou, ele falou que precisa de ajuda, então nós somos uma clínica e tal, não sei o quê. Então, nessa ocasião, foi a primeira vez, deixa eu ver, hoje fazem 16 anos, vamos falar 2, quase 3 anos atrás, haviam 14 anos que eu estava com meu esposo, nunca ele tinha reconhecido que tinha o problema de alcoolismo. Essa foi a primeira vez. Quando aquele rapaz me ligou e falou isso, aí eu desmoronei, porque eu não esperava, foi uma reação que eu não esperava.
dele se internar e reconhecer que era um problema. Nem eu, muitas vezes, eu achava que era assim, vergonhice, me perdoa a expressão, irmãos, mas eu achava que era coisa da cabeça dele, que ele fazia porque ele queria, porque ele era mau caráter. Então, nunca encarei como uma doença. Então, dessa vez que ele reconheceu e foi, aí no outro dia eu chamei meu cunhado, o irmão dele, nós fomos nessa clínica para entender essa internação, onde era o lugar. Quando chegou lá, assim, a gente ficou muito abatido porque não gostamos do ambiente, era um ambiente que nós não gostamos das instalações, das pessoas, da forma que nós fomos recepcionados. Então, a gente não entendeu que ali seria uma opção de tratamento para ele. Então, meu cunhado ficou extremamente abatido também por ver o irmão dele lá no meio daquelas pessoas, também todas dependentes. Foi um choque para ele, né? E para mim, como esposa, também foi bem difícil. Então, ali nós movimentamos, ele estava no meu convênio, procuramos uma clínica, transferimos ele para uma outra clínica melhor, mais especializada, e ali ele cumpriu uma internação de 30 dias. E ali eu já mudei minha concepção, né? Já que ele vai se tratar, então a gente retoma nosso casamento e seguimos. Quando ele recebeu alta, nós retomamos o nosso casamento, ele voltou para casa, a gente continuou, passamos o final de ano, ele tomando a medicação, tudo certinho. Mas, dado um tempo, tudo retornava novamente à estaca zero, eu sem entendimento espiritual. Estou contando um pouquinho, irmãos, lá atrás, para os irmãos entenderem a minha jornada. Então, eu sem entendimento nenhum, né, lidando novamente com aquela questão do álcool, de todas as brigas, colocando quando ele tinha as recaídas dele, para mim tudo era o problema, era dele. Toda a culpa era dele, eu não assumia culpa nenhuma, eu jogava tudo na cara dele, eu não ajudava em nada nesse tratamento, eu só afundava mais. E aí, novamente, ele pediu uma internação. Nessa nova internação de mais 30 dias, eu já decidi que também não ia querer mais e acabou, independente dele aceitar ou não, que é alcoólatra, que precisava de ajuda, eu decidi a separação. Vejam, irmãos, o que eu fiz com meu esposo. Ele recebeu alta. Então, um pouquinho antes dele receber alta, eu estive na visita, falei para ele ainda dentro do hospital que eu não iria mais seguir com o casamento e quando ele saísse do hospital que ele fosse direto para a casa da mãe dele, porque eu não queria mais ele em casa, porque meus filhos estavam traumatizados. A minha filha mais velha estava com síndrome do pânico, tudo em função dessa bebida, então eu não queria mais o regresso dele dentro da nossa casa e falei para eles, recebendo alta, pode seguir para a casa da sua mãe, que as suas coisas estarão todas lá. E assim eu fiz, irmãos, e nem buscar o meu esposo no hospital, no dia da alta eu fui. Ele recebeu a alta, eu deixei a carteira dele lá na recepção, ele pegou os documentos dele, eu só deixei assinado, já expliquei para o psicólogo que eu estaria separando dele e ele seguiu para a casa da mãe dele. E eu deixei as coisas dele todas lá na mãe dele, não deixei ele nem retornar em casa para pegar as coisas. O que hoje o Senhor já me mostrou que foi um grande erro, né? Mesmo assim, diante de todas as dificuldades, foi um passo muito errado que eu dei como cristã, como serva de Deus. E aí eu segui nessa separação, eu falei, não, agora eu vou cuidar dos meus filhos, eu não quero mais saber de ninguém, nem dele, nem de ninguém. Eu vou criar os meus filhos e vou ficar sozinha e vou, né, permanecer na presença de Deus, mas eu não quero mais saber. E assim eu fiz, irmãos, e todas as vezes que eu me separei dele, eu não fiquei assim, não chove, não molha, nem permitindo a vinda dele, nem cedendo, em nada. Foi separação total. A única coisa que eu não fiz foi dar entrada na papelada. E aí ele foi para a casa da mãe dele, a mãe dele aceitou ele lá novamente.
deixou ele morar lá no fundo, lá em 2 cômodos que ela tem desocupado, e ele seguiu lá na casa dos pais dele, bebendo, bebendo e bebendo. E eu segui aqui cuidando dos meus filhos, trabalhando, indo para a igreja, voltando e trabalhando. Ele me procurou, irmãos, durante essa última separação, ele me procurou incessantemente, ele nunca desistiu, ele, assim, nunca, né, não digo porque logo os irmãos entenderão, mas ele me procurou de todas as formas, ele me implorou para que eu retornasse, para que eu ficasse com ele, mesmo se fosse o caso morando em casas separadas, e eu mal falava com ele no telefone. Eu não sei o que aconteceu, mas o meu sentimento secou. Eu tranquei em uma caixa o meu sentimento e não sentia nada por ele, não sentia saudade, não sentia vontade de aproximar, não sentia vontade de ceder, nem de continuar. A única coisa é que nas minhas orações eu pedi ao Senhor que tomasse caminho e que fizesse a vontade dele. Eu falava nas minhas orações: faça a tua vontade. Se for para eu seguir separada, vou seguir separada, mas se for para retornar, nós iremos retornar e seguir tranquila. Só que nas ligações que meu esposo fazia para mim, atrás de mim, o que eu fazia? Eu falava para ele seguir a vida dele, eu falava para ele conhecer outra pessoa, eu falava para ele que eu não me via mais ao lado dele. Eu falava coisas absurdas, irmãos, porque no meu tolo entendimento, o que eu queria, o que eu achava certo? De repente ele arruma outra pessoa e aí ele mesmo pede a separação e eu fico em paz, fico livre. Só que eu estava empurrando meu esposo para um adultério involuntariamente. Apesar de eu estar separada, né? Mas eu falei para o meu esposo ir procurar outra mulher. E assim, dado um tempo, depois de tanto ele vir atrás de mim, foi o que ele fez, né? Passado um ano, 2 anos mais ou menos, irmãos, que passou, o meu filho comentou comigo: mãe, eu estava mexendo no celular do pai, que ele ia, né, aos finais de semana com a minha filhinha para ficar com ele. E aí ele viu uma mensagem do pai dele para uma mulher. E aí aquilo não me abalou em nada. Eu falei: não, que bom, né? Que aí eu pensei comigo: agora ele tá conhecendo outra pessoa e aí logo, né, eu posso já resolver essa situação. E aí eu procurei informações, procurava sondar, não ficava sabendo de nada. Mas aí, conforme os meus filhos foram trazendo alguma coisinha que eles deixavam soltar, um dia eu decidi, eu falei: bom, já que ele já está em outro relacionamento, agora eu posso entrar com a separação, porque ele entrou em adultério, ele tem outra mulher, eu tenho justificativa perante a minha igreja e eu vou seguir meu caminho. E aí, irmãos, ele estava no meu convênio ainda. Eu falei: essa semana eu resolvo essa questão. Eu vou no fórum. Primeiramente, eu vou retirar ele do meu convênio. Vou abrir uma solicitação junto ao RH, vou dar baixa nesse convênio e depois eu vou entrar com o divórcio. Esses foram os planos que eu fiz, mas não eram os planos do Senhor. Então, neste dia que eu decidi tirar ele do meu convênio, estranhamente ele me liga, né? Escuta, nesse meu período, né, só voltando um pouquinho, a empresa trocou de prestadora. E eu não o avisei que tinha trocado de prestadora, porque eu já estava intencionada a tirá-lo, a removê-lo do meu convênio. Então eu não avisei. Eu recebi as novas informações, as novas carteirinhas, e eu não repassei a informação para ele. E no dia que eu iria abrir a solicitação junto ao RH de baixa do nome dele do convênio, ele me ligou questionando se eu teria já feito isso, porque ele estava tentando fazer uma consulta médica e o doutor havia dito que o convênio dele não estava sendo aceito, porque ele ainda estava com os dados do convênio antigo. E aí eu falei: sim, o convênio foi trocado, né? Por isso que não está autorizando. Ele falou: que pena, porque eu achei um psiquiatra muito bom, que eu me identifiquei muito. Eu estou com depressão e ele está me apoiando, me ajudando muito no meu tratamento.
ali, irmãos, quando ele falou aquilo, numa simplicidade, numa sinceridade, eu senti no contato, eu desmontei. E eu me senti envergonhada. Eu falei, nossa, eu querendo tirá-lo do meu convênio e ele está doente. E aí eu passei as informações para ele do novo convênio, expliquei tudo, passei a carteirinha, ele agradeceu e ali nós encerramos o contato. Aí, a partir daquele dia, irmãos, algo aconteceu dentro do meu coração, que na época eu procurava respostas e não encontrava. Mas depois eu entendi que foi uma determinação de Deus, porque ali é como se meu coração tivesse sido esquadrinhado, liberado, aberto, porque a partir daquela ligação eu comecei a sentir falta do meu esposo, comecei a sentir saudade dele, eu comecei a pensar nele constantemente, lembrar dos nossos momentos, lembrar da nossa vida, dos momentos bons. Tinham muitos momentos ruins, mas o meu esposo sempre foi um homem bom, um bom pai. O único problema dele era o vício. E aí eu comecei a sentir saudade e eu não aceitava aquilo. Falava, mas eu não estou tendo contato com ele, eu não estou nem falando com ele ao telefone, nossas vidas estão totalmente separadas, por que eu estou sentindo falta? E aquilo foi aumentando, e eu não consegui seguir com os meus planos de dar baixa no convênio e tampouco entrar com a papelada do divórcio. Pois bem, vou tentar resumir para não, porque o áudio já está ficando extenso. Então, a partir daquele dia, eu não consegui mais segurar aquele sentimento. Eu fiquei mais ou menos um mês, isso foi em abril desse ano. Eu fiquei quase um mês segurando aquilo quando foi um domingo. Eu não aguentei mais, né? Após eu participar de um culto, de ouvir uma palavra, o Senhor falava liberar o perdão, libera o perdão, muito ensinamento, sabe, sobre amar o próximo. E aí eu me senti constrangida, eu liguei para o meu esposo e abri meu coração para ele. Falei que eu estava sentindo falta dele, que eu estava sentindo saudade dele. Ele estava na cama porque ele estava com depressão, ele ficou assim paralisado porque ele não esperava mais aquilo. Mas, irmãos, mal sabia eu que ele já estava totalmente envolvido com outra pessoa, porque ele, mesmo com depressão, já tinha conhecido outra pessoa e essa outra pessoa estava ajudando ele até nessa depressão. E ali a gente começou a conversar a partir daquele dia. Ele falou que nunca deixou de me amar, que ele sempre me amou, ele sempre falou isso pra mim, mas que ele estava um pouco confuso com tudo que eu estava falando pra ele. Por quê? Porque ele já estava com outra pessoa. Então a gente passou essa reaproximação ali meados de abril, maio, e aí eu fui me aproximando, e ali eu estava começando a perceber que ele não estava totalmente disponível para mim. Eu tentava ligar, às vezes não atendia, eu tentava marcar alguma coisa, ele não podia. Por quê? Porque ele já estava compromissado com outra mulher. Só que eu não sabia que tinha chegado nesse ponto, né? Eu sabia que ele tinha conhecido alguém, mas não que ele estava totalmente envolvido, até morando com outra mulher. Pois bem, a gente começou a se reaproximar, eu comecei a apertar ele e ele começou a negar, a falar que tinha conhecido sim alguém, mas que não tinha prosseguido, que não tinha significado nada. E eu falava, então aí eu começava a me aproximar, a liberar meus sentimentos, mesmo com medo, eu comecei a reaproximar dele e ele de mim. Quando foi no dia 16 de junho, que foi o aniversário dele, ele veio passar comigo esse aniversário, a gente ficou junto, a gente, né, teve aquele momento junto de intimidade, mas eu já estava totalmente nos caminhos do Senhor e eu estava incomodada com o fato de não ter certeza onde eu estava pisando e se ele estava ou não com outra pessoa. E a gente conhece o esposo, né, a gente, por mais que tenha ficado separado, tinha muitos anos de relacionamento, de casamento, e eu estava sentindo que tinha algo errado, e o Espírito
Espírito Santo também não me deixou ficar confundida. Eu orava muito nesse sentido, Senhor, não me deixe ficar confundida. E nesse dia, meu esposo passou a noite comigo, e quando foi de manhã, o Espírito Santo me incomodou fortemente: levanta, que tem alguma coisa errada, tem coisa errada, não fica no meio disso. E eu levantei, cobrei ele um posicionamento e ameacei, porque até aí eu ameacei, falei que tinha o contato da pessoa, que eu ia ligar para a pessoa, ele já se transformou ali, eu já percebi que tinha alguma coisa errada, sim. Em resumo, irmãos, ele tinha, assim, né, com essa OM, Ele estava já lá, vivendo a vida lá com ela tranquilamente, e acontece que eu não sabia. E a partir dali, eu senti que o meu deserto começou, porque eu consegui o contato dessa pessoa e liguei para essa pessoa foi super soberba, assim, né? Falou que ele já estava morando com ela, que as coisas dele já estavam toda lá. Enfim, foi um furdunço, desculpa o perdão na palavra. Enfim, mas a partir daquele momento meu esposo se transformou, porque eu fui atrás e coloquei, né, a minha mão. E aí eu comecei a entender que ele estava assim, ele não se posicionou ao meu lado, ficou lá com ele, me rechaçou. Enfim, irmãos, foi uma humilhação. E a partir daquele momento eu comecei a pesquisar na internet sobre casamentos, recuperação, essas coisas. Eu comecei a ver o mundo de restauração que existia, o qual eu nunca, em 16 anos, nunca havia conhecido. E ali começou o meu deserto. Então eu conheci, assistia testemunho o dia inteiro, ia para o trabalho, voltava assistindo testemunho e buscando a palavra e orando. Aí finalmente eu cheguei no canal da Sol, cheguei no canal do presbítero Walter, mandei um e-mail para Sol. Passou um tempo assim, um dia que eu estava muito angustiada, muito atribulada, eu pedi sinal para o Senhor, e nesse dia Sol me mandou mensagem me colocando no grupo. E o Senhor foi nesse período desse deserto, irmãos, mandando sinal. Eu pedia sinal de confirmação, o Senhor foi me dando. O Senhor nunca me desamparou, sempre mandou palavras, sempre testemunhos, e todos os ensinamentos e relatos que eu aprendi no grupo da Sol me ajudaram a me posicionar. E eu tenho uma batalha muito intensa espiritual, porque no dia que eu aprendi que eu tinha que me posicionar pelo meu casamento, que eu fiz essa oração para Deus, na madrugada eu tive um combate com o nosso inimigo. Ele veio, ele tentou me sufocar. Então, assim, a batalha espiritual muito forte, irmãos, muito forte. E durante esse período, meu esposo me humilhou muito, muito, porque ele percebeu que eu realmente estava gostando, amando ele, assim, mas ele me humilhou demais. Ele levou meus filhos para conhecer essa mulher, coisa que tudo que eu pedia para ele não fazer, ele fazia. Eu não reconhecia mais o meu esposo, ele não queria mais falar comigo, não atendia a ligação, falava que ia me ligar, não ligava. Assim, e quando ele me ligava, ele estava alcoolizado e ele só jogava na minha cara todo o tempo que ele me procurou, que eu não quis, que eu rechacei ele, enfim. Irmãos, eu nunca passei tanta humilhação e assim, foi horrível, foi períodos de angústia, noites de muita lágrima no carro, indo trabalhar, voltando, mas sempre ali, buscando apoio no grupo, buscando apoio na palavra de Deus, na igreja, e Deus dia após dia respondendo, segurando na minha mão, dando alento nesse deserto, assim como eu tenho certeza que Ele dá para todos vós. Fiquem firmes, né, irmãos? E aí eu sei que tanta oração, muita oração, que até nas orações o Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou a orar de madrugada, o Senhor me ensinou a jejuar junto com as irmãs, porque eu nunca tinha feito um jejum pelo meu casamento. Eu nunca, assim, tinha feito orações que eu consegui esboçar aos céus, que foi palavras que o próprio Deus colocou na minha boca para pedir ajuda por mim mesma.
é muita misericórdia, irmãos, muita misericórdia. Enfim, eu agradeço a Deus porque, para honra e glória do Senhor, eu fiz uma oração. Falei: Senhor, eu não estou tendo acesso ao meu esposo, eu não estou tendo acesso aos sentimentos dele, e eu peço que o Senhor me dê esse acesso, me dê, Senhor. E aí fui clamando, entrando nas campanhas de jejum que as irmãs fazem aí no grupo. E o Senhor foi removendo a pedra, e o Senhor foi rolando a pedra. E num desses momentos eu fui buscar a palavra de muita dor, de muita angústia, porque mesmo no deserto, entendendo tudo, eu pensei em desistir. Eu falei: deixa ele seguir a vida dele. Eu falei não muitas das vezes, então agora deixa ele seguir a vida dele, eu vou entrar com o divórcio. Eu fui buscar a palavra. E o Senhor falou: não coloque as suas mãos. Se você pôr as suas mãos, eu tiro as minhas. Eu tenho uma obra linda para fazer na sua vida. Eu tenho milagres para fazer. Não coloque a sua mão. Não brigue, não fale nada. Cala-te. Nossa, irmãos, o Senhor falou comigo poderosamente nessa palavra e eu entendi que era para mim ficar quieta e esperar. E nessa espera, como todos vocês, assim, foi muita angústia, muita dor, muita lágrima. O meu esposo virou uma lança que, ao ter acesso a ele, era só para me ferir. Ele só me feria, ele só me machucava. Palavras duras, palavras muito duras. Mas para a honra e glória do Senhor, muita oração, o Senhor foi me dando acesso a ele, me dando acesso. E num desses acessos a gente conversou. E ele novamente assumiu que sempre me amou, que sentia vontade de voltar, mas que não se sentia seguro, porque sempre eu o mandava embora, com uma mão na frente e outra atrás. Só que durante esse período o Senhor me tratou, né, irmãos? Só que ele não sabia, né? Só o dia a dia que vai mostrar. Mas o Senhor colocou um grande espelho na minha frente, me constrangeu e me fez ver todos os meus erros como esposa dentro da nossa casa, todos os meus posicionamentos tolos, toda a minha concepção de humildade, na verdade, era pura soberba. Eu era uma mulher soberba e tola e achava que era humilde, mas meus valores estavam invertidos. Então, irmãos, eu ainda estou aprendendo a ser uma serva submissa, uma serva de Deus, uma esposa que edifica o lar. Mas nesse deserto o Senhor tratou muitas questões comigo que me permitiu hoje contemplar o retorno do meu esposo para dentro da nossa casa. Então o Senhor prometeu que limparia o nosso caminho, que limparia. Então Ele já retirou esta OM da vida do meu esposo. Ele decidiu voltar para casa. Ele decidiu romper a situação lá. E para a honra e glória de Deus, desde o dia 2 agora de setembro, nós fomos na casa dele, buscamos algumas peças, não foram todas, porque ele veio passar as férias dos pais, né? Que os pais viajaram, ele não queria ficar sozinho em casa e veio para nossa casa dizendo que ia passar uns dias, mas nesses dias que ele passou, ele já faz planos, ele já diz que vai ficar, que é aqui que ele quer ficar conosco. Então, irmãos, eu glorifico muito ao Senhor, porque foi puramente Deus. Ele estava muito firme lá já com a outra pessoa. Eu vi mensagens que ela mandou para ele, assim, de amor, que ela amava muito ele, e ela assim aceitando meu esposo alcoolizado, muito melhor do que eu aceitava. Ela cuidando do meu esposo depressivo e alcoolizado com 6, 7 meses de relacionamento, irmãos. E eu com 14, 15, agora com 16 anos, eu só mandando meu esposo embora, só apedrejando. O que a OM fez? Agarrou, abriu, né, os lábios enganosos lá, né, que fala na Bíblia. Enfim, ela acalentando meu esposo, mesmo alcoolizado, e ele afundou mais no vício, estando lá com ela, porque ela deixava, permitia.
Enfim, irmãos, agora eu estou aqui com meu esposo dentro de casa para a honra e glória do nosso Deus. Eu glorifico e falo para os irmãos: fiquem firmes, confiem, façam que nem Jesus pediu a Pedro: venha sobre as águas, pisa que eu coloco o chão pela fé. O Senhor quer que nós tenhamos fé e hoje eu tenho muita fé no Senhor que Deus vai libertar o meu esposo desse vício. Ele retornou para casa, não está sendo fácil a nossa readaptação, o nosso convívio está cheio de batalhas espirituais fortes, porque realmente eu acho que pelo fato da família dele ser da espiritismo, candomblé, ele tem uma parte muito difícil, o inimigo não está querendo soltar, mas o decreto já veio do céu: solta, e eu estou em oração e buscando a Deus, e ele vai cair, esse gigante, em nome do Senhor Jesus. Então, hoje eu escrevo, eu relato esse áudio, peço perdão pela extensão, mas alguns detalhes são importantes trazer, mas eu espero que esse testemunho sirva para edificar a fé de vocês e a crença que o nosso Deus ele não é pequeno, ele não é frágil, ele contempla tudo e toda oração, toda causa justa, o Senhor está nela e a nossa causa é justa, irmãos. O mundo hoje não defende mais o formato de família que nós estamos buscando. Nós somos uma pequena parcela do mundo lutando pelo exemplo de família que Deus deixou na Bíblia. O Senhor, por acaso, não estará do nosso lado? Pelejando a nossa causa é justa. Então, Senhor, nesse período, eu sei que ainda tenho batalhas a serem conquistadas e o Senhor me dará a vitória, mas uma coisa que eu aprendi nesse deserto é crer no nosso Deus, confiar cegamente que Ele está no comando e no controle das nossas vidas e arrancará os nossos esposos da mão do adversário, em nome de Jesus. Creia, tenham força, leiam depois Isaías 51 e 52, onde o Senhor faz menção do tamanho dele, da extensão do poder dele, e quem somos nós para duvidar? Querendo Deus operar, quem impedirá, meus irmãos? Então eu gravo esse áudio para a honra e glória do nosso Deus. Meu esposo está em casa, está conosco, meus filhos estão felizes por ter o pai próximo. Nós estamos fazendo planos. Sei que os dias não estão fáceis porque o vício não deixa, mas a minha fé não me deixa desistir nem abalar. E eu sei que o Senhor está no comando. Amém? Eu agradeço a todos, a Sol, as administradoras do grupo, pela paciência, pela dedicação de tempo que elas têm para conosco, e que grande será o galardão e a recompensa por esse trabalho, porque a família é a base de tudo. Eu sempre oro muito a Deus para que o nosso alarido, que nossas vozes de oração formem um alarido gigantesco aos céus para movimentar esse lado da família e que nós possamos nos multiplicar na terra e servirmos de testemunho uns para os outros, para que a união aconteça e a palavra de Deus seja disseminada e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus, meus irmãos.